Bom, então, Saulo, hoje, dia 29 de abril de 2021, aqui na FAAP, professor Dr. Saulo César Paulino e Silva. Muito obrigada. Obrigado a você, professora Zuleika, pelo convite, para mim poder conversar com vocês todos, né? Todos e todas. E, logicamente, nesse curto espaço de tempo, a minha proposta é mais trazer um pouco a dimensão da importância da pesquisa, particularmente nos primeiros anos da graduação, e vou contar um pouquinho dessa minha trajetória aqui visual. Estão conseguindo me ouvir, gente? Sempre vão ter um retorno, porque a minha internet aqui, ela é via rádio no interior de São Paulo, então nem sempre ela funciona bem. Estão conseguindo ouvir bem? Deu uns pequenos cortes no início da sua fala. Agora parece que está um pouco melhor. Então, provavelmente vão haver uns cortes, porque às vezes dá problema, mas eu acho que no contexto geral dá para entender. Bom, compartilhar, então, professora, alguns slides que eu preparei. Não sei se vai dar tempo de passar todos, mas são importantes. O importante é mais a gente ter uma conversa, acho que mais informal mesmo do que uma aula. Não é esse o propósito, né? Compartilhar a tela com vocês. Eu já liberei, Saulo, para você poder compartilhar. Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Ainda não. Ainda não? Esse mundo virtual é um mundo meio analógico, né? Vamos ver agora se dá. Está compartilhando agora? Sim, agora sim. O ruim é que eu não vejo vocês, né? Mas eu acho que antes de... Nós vamos podemos ir até 10h30 que termina a sua aula, né, professora? Isso, 10h30. Tá, eu vou procurar ser bem sintético aqui para a gente não avançar muito e respeitar o seu horário e claro que prezando pelo conteúdo. Olha só, então, o breve currículo já foi feito. Uma coisa que eu sempre gosto muito de fazer referência, né, professor, eu sempre me coloco, primeira coisa, eu não sou pesquisador, antes de ser pesquisador, eu sou professor, né? Então, eu sempre acho que o professor é o mais importante, né? Professor, pesquisador e, acima de tudo, cidadão brasileiro que iniciou seus estudos na escola pública, viu, gente? Eu sou dessa origem. E aí eu queria deixar uma perguntinha com vocês, não precisa ser respondida agora, não sei se haverá tempo, mas duas perguntinhas que se complementam, né? O que é pesquisa e qual a sua importância, tá? Então fica com essas duas perguntinhas na cabeça para posteriormente a gente voltar a falar sobre elas, né? Bom, eu trabalhei com audiodescrição com deficientes visuais e também com cegos, né? O importante, antes, quando a gente teoriza, é ter um pouco da prática, né? Dessa vivência da realidade do que é ser uma pessoa cega, né? Eu vou falar um pouquinho sobre cegueira de uma maneira bem genérica e depois falar um pouquinho da minha experiência na Laramara, que abriu as portas para eu iniciar essa minha militância no mundo com os deficientes visuais, né? A cegueira, então, constitui um tema tratado com preocupação, né? E o seu estudo remonta à história da humanidade. Por que isso? Né? Vem o estereótipo do cego, que é transcendental, ou o cego que tem uma visão acima dos outros mortais, né? Porque ele tem os outros sentidos mais desenvolvidos, né? Do que as pessoas que são videntes ou enxergam. São estereótipos. Ou então, por outro lado, na Idade Média foram perseguidos, foram mortos, muitos foram queimados, né? Como se fossem
eles eram chamados, né, rotulados como filhos do demônio, e essas coisas absurdas, né? Então, a cegueira, ela traz, eu acredito, né, professora Zuleika, que com o surdo também aconteça isso, né? Traz toda uma carga estereotipada, não é? Que acompanha a história, né, dos cegos e das pessoas com deficiência de uma maneira geral. Então, para falarmos de cego, nós vamos ter duas abordagens. A primeira é uma concepção médica, né? Que é definida como a perda da capacidade visual em que se focalizam os órgãos do olho, né, ou da visão. Então, a concepção médica, ela mede o grau de comprometimento por meio da acuidade visual, que é uma medida que se usa, né? E quando você vai ao oftalmologista, por exemplo, que você vê aquelas letrinhas, né? O E invertido, mais perto, mais longe, focado, desfocado, é a tabela de Snellen, que mede, faz essa medição, né? Mas também, do lado, tem o que a gente chama de concepção pedagógica da ciência. Consideravam-se cegos os indivíduos cujos exames oftalmológicos revelassem a necessidade de aprender o braille. Então, né, havia uma pré-condição de se passar pelo braille. Posteriormente, passaram a ser considerados cegos, para os quais o tato, o olfato ia ser uma mudança nessa concepção pedagógica. E Saulo agora cortou. as causas da cegueira, né? E é aquela pessoa que nasce cega. Pegou até. Então, as causas principais da cegueira, né? A congênita e a adquirida. Então, como eu disse, a congênita é aquela cegueira em que a pessoa já nasce cega ou ela se torna cega muito precocemente, antes dos 5 anos de idade, né? Então, quando não tem a formação ainda do que se conhece como memória visual. E a adquirida é aquela cegueira que a pessoa ela se torna cega após um acidente traumático, por exemplo, rompimento do nervo óptico e outra perfuração do cristalino, e há outras diferentes formas de cegueira adquirida. Até aqui tá tudo bem, gente? Está dando para entender legal essa dinâmica? Assim, Saulo, só teve um corte um pouquinho mais longo, né? O seu áudio, mas aí agora estabilizou. Estabilizou. Então, quando for assim, Zuleika, você me avisa, eu retomo, tá? Tá, Porque tá bom. provavelmente haverá outros também. Uhum, a Então, gente gente, avisa. tá ótimo. Então, para quem não tem conhecimento, ainda que básico, sobre audiodescrição, né? É muito importante um primeiro contato. Eu não sei se... Zuleika, seria possível? Eu acho que não, né? Eu vou deixar só indicado o vídeo para depois as pessoas fazerem um exercício. Ah, se você quiser, dá Senão, para a gente fazer também. Você define. se desse para fazer, porque esse aqui é um recorte da adaptação da obra do Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, de 18 segundos. É uma coisinha super simples, que faz Uhum, uma audiodescrição desse fragmento. tá. Não sei se eu conseguiria passar para você. Como é que eu passaria esse link aqui? E aí, você quer que eu Aí, no caso, eu compartilhe? Eu tenho posso. Aham, que você compartilhe com o pessoal. Eu vou claro. passar, então, aqui no chat, não é melhor? Pode ser. Você define. Eu ajudo aqui. Você só explica, só dá a instrução de como você quer. Eu posso. Tá. Daí você vai descompartilhar um pouquinho a sua tela, é isso?
Ah, então é verdade. Então, Não, mas aí tem você... que sempre lembrar o meu lado analógico para poder... Não tem problema, nós todos. Então, a ideia é cada um dentro das suas... eu não sei se você quer passar, cada um clica no link ou você clicaria o Aí eu link aí e posso partilharia passar. com o grupo. Aí você quer, eu já começo a tocar o vídeo ou você quer dar alguma instrução antes? Ele já está, Como nós videntes, a tendência é a gente usar a visão mesmo para, né, para reconhecimento de cenas, etc. O ideal seria, não é, fechar os olhos e deixar se guiar pelo som, Tá. pela audiodescrição que é feita desse, é um trechinho, são 18 segundos apenas. O que eu posso fazer é compartilhar aqui só o áudio, não compartilhar o vídeo. Pode ser? Aí eles só Também. escutam. Pode? E de olhos fechados, de preferência. Tá, então, só um minutinho que eu vou... Cadê aqui? Eu tinha aberto. Essa sua assistente a essa hora da noite está aqui. Peraí. Peraí, só um minuto. Só um minuto. Eu não compartilhei ainda, eu vou fazer uma... Eu vou compartilhar o áudio. Tá. Então, aí, pessoal, tenta não ver o vídeo no link, só para a gente... Para ser mais fácil, a gente fazer o exercício. Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Sim. Então, eu vou começar o vídeo, vou começar a tocar o áudio. Vejam se vocês escutam. Alixo por... Estão escutando? Estamos. Tá. Então, agora eu vou tocar. E aí, Saulo tem alguma instrução ou eles só escutam por enquanto? Saulo? Está mutado. Obrigado. Então, a primeira instrução é essa, né? Fechar os olhos e depois falar um pouquinho o que entendeu, qual foi a sensação de ter apenas a informação auditiva e não visual. Vou começar. Há lixo por todos os lados. Eles tentam manter as mãos dadas enquanto caminham, mas o caixa se solta do grupo. Ao fundo, crianças depredam um carro. O caixa se perde do grupo. Já foi, né? Já foi. É bem rapidinho. Uhum. Não sei se deu tempo de pensar alguma coisa em 18 segundos, né? Uhum. Foi muito curtinho. Mas, assim, como foi ou como é para vocês uma informação apenas auditiva sem a ausência, sem o auxílio da visão? Depois seria interessante, não sei se dá para fazer, Zuleika, passar o vídeo com a imagem, para ver uma análise comparativa. Tá, você quer que eu faça já? Posso compartilhar já. Por favor. Bom, então, deixa eu só voltar aqui para o básico. Aqui. Deixa eu voltar. Há lixo por todos os lados. Só um minutinho, desde o começo. Vocês estão vendo, né? Então. Sim. Obrigada. Há lixo por todos os lados. Eles tentam manter as mãos dadas enquanto caminham, mas o caixa se solta do grupo. Ao fundo, crianças depredam um carro. O caixa se perde do grupo. Muito bem. Obrigado, Zuleika. Imagina. A pergunta que eu faço, assim, para a gente não
só para a gente encaminhar a reflexão, esse, por exemplo, esse caixa, né? Não sei se a pessoa que não, quando não tinha referência visual, se ele saberia o que era esse caixa, por exemplo. Então, se houve muita discrepância entre o que você ouviu primeiro, com os olhos fechados ou só o som, e o que você depois viu nas imagens. Não sei se alguém poderia, pelo menos uma, duas pessoas ou três, falar um pouquinho dessa sensação. E aí, pessoal, como é que foi? Apesar dos 18 segundos, só ouvir antes de ver a imagem. Eu fiquei tentando imaginar a cena, assim, os barulhos, o que estava acontecendo. Foi bem difícil. Até por isso também de não saber o que é caixa, eu fiquei pensando, nossa, que é Exatamente. isso? Caixa, até eu que estava lá comandando o vídeo, tinha horas que me confundia, né? É bem isso mesmo que eu pensei também. Tipo, quando tocou só o áudio, eu fiquei meio, principalmente no começo, assim, eu fiquei meio perdida, tipo, do que ele tá falando. E aí o resto do vídeo inteiro eu continuei perdida, porque eu continuava sem saber do que tava falando. Interessante. Mais alguém? Bom, Zuleika, então, claro que é uma experiência muito rápida, mas de qualquer forma, dá pelo menos uma ideia, né? O que é a audiodescrição, né? Ela vem para justamente, né, no caso da pessoa cega com deficiência visual, ela vem para preencher determinadas informações que são mais visuais do que sonoras. Então, ela entra para preencher esse vazio, né? Então, o meu objeto de estudos foi tentar entender como é que essas informações que vocês ouviram pela audiodescrição, como é que elas chegam até o cego e como é que elas são interpretadas. E depois como elas são manifestadas por meio da linguagem. Por ser linguista, nosso objetivo era justamente trabalhar a linguagem, né? Então, a audiodescrição, como eu falei para o professor Zuleika, às vezes as pessoas estão esperando que eu seja um audiodescritor. Eu não sou audiodescritor. Eu sou um linguista que usei a audiodescrição para essa finalidade, né? De fazer essa pesquisa científica. Então, eu vou voltar a compartilhar aqui o slide. Então, a audiodescrição, o que é? Ela é uma ferramenta de acessibilidade, né, que proporciona ao deficiente visual, então, interagir com o meio exterior, com a obra de arte, né, por meio dessa forma de trazer informações que muitas vezes, para quem é vidente, elas são irrelevantes, mas para quem não enxerga, elas fazem diferença, né? Então, a audiodescrição, ela surge nos Estados Unidos lá nos anos de 1970, né? E aos poucos vem ganhando bastante espaço na sociedade, particularmente no Brasil, quando os governos mais voltados para a questão dos direitos humanos têm a dinâmica da direção do país, né? Que começam as chamadas políticas afirmativas, né? Então, o termo técnico audiodescrição está associado à ideia de tradução audiovisual, né? E no Brasil, justamente, ela começa a ganhar espaço e ganhar oficialmente relevância no ano de 2003. Tá? De lá de 2003 para cá, pelo menos até 2016, 2015, e depois começa a perder espaço novamente, né? Com a finalidade de ilustrar essa perspectiva, a seguir será destacado um pequeno trecho de audiodescrito do filme John Querido, Querido John. Então, aqui, na verdade, isso aqui eu recortei da minha pesquisa, é um texto de um roteiro de autodescrição desse filme aqui, Querido John.
É mais ou menos o que vocês acompanharam nesses 18 segundos, né? Então, aqui há toda uma descrição de ambiente, toda uma preocupação em tentar ser o mais próximo possível da cena real, né? Diz assim a descrição da... Não coloquei o nome da pessoa aqui, mas da Priscila Xavier. Ela é uma audiodescritora. Inclusive, gente, vocês que são da área tecnológica, há uma... com o advento da tecnologia, a audiodescrição é uma profissão em pleno crescimento, né? E com a tecnologia, ela ganha muita força, né? Então, o texto diz o seguinte: na sala de jantar, John e o pai conversavam sentados à mesa. O pai é um senhor alto, de cabelos brancos, um pouco calvo, veste camisa xadrez de mangas compridas, calça clara e sapatos pretos. Veja bem, essa cena, se ela tiver você tiver só a imagem e você não tiver problema visual, estiver assistindo, isso aqui se torna até redundante, né? Mas para descrever, né, uma cena, um cenário, esses detalhes são muito importantes na audiodescrição, né? John está sentado à Saulo, direita, é um rapaz jovem, alto, tem cabelos curtos, marrons. Saulo, desculpa te Pois não. interromper. Você não está mostrando uma figura, era essa a ideia? Não, estou mostrando o slide. Ah, tá. Que só tem uma frase: a cegueira constitui. Ué, mas travou, então? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Desculpa te Eu interromper. vou não, Você. não, mas faz parte. Eu vou voltar, então, e partilhar de novo. Desculpa. Você me posiciona. Tá, não é que eu percebi que pela dinâmica que você estava propondo, que não estava. Vamos ver Não se tinha. voltou. Agora sim, agora tem. Esse texto a gente não tinha visto, da Priscila Xavier, da audiodescritora. Isso, ela é uma audiodescritora, então esse roteiro foi feito por ela. Então, há diversas possibilidades, não é, para a formação de audiodescritores. Está em franco desenvolvimento, vamos dizer assim. São oportunidades, né? De repente, alguém pode se interessar, eu quero ser um audiodescritor, né? Então, essas informações que eu estava dizendo a vocês, por exemplo, na primeira parte, né? Cabelos brancos, pouco calvo, para quem enxerga, podem ser informações redundantes, mas para quem não enxerga, né? Seriam informações essenciais para ter uma ideia desse cenário, né? John está sentado à direita, é um rapaz jovem, alto, tem cabelos curtos, marrons. Usa camisa branca de mangas compridas, bermuda preta e sandálias. Ao fundo, uma prateleira de madeira com diversos tipos de pratos e taças. John limpa a boca com guardanapo enquanto mastiga, abaixa a cabeça. Muito provavelmente o trecho, né, audiodescrito do filme é só imagem, que é um texto, um filme pensado, né, para as pessoas que enxergam. Essa imagem é uma cena de uma sessão de audiodescrição com frequentadores da Laramara. Eu não sei se vocês conhecem, a Laramara é uma associação para trabalho com deficientes visuais que fica na Barra Funda, ali na rua Conselheiro Brotero. E no ano de 2002, eles me receberam de bom grado para eu desenvolver a minha pesquisa, né? Foram os primeiros contatos que eu tive com pessoas cegas dentro de uma instituição e eu acabei me apaixonando pela causa. Então, além da pesquisa, com o passar do tempo, eu me tornei voluntário e fui professor lá durante algum tempo, alguns anos. Então, trabalhar com esse público é muito emocionante, porque a gente passa a ter uma outra compreensão, né, da vida, que vai muito além do acadêmico. Para mim, foi uma experiência muito rica. Então, vocês estão percebendo aqui que provavelmente ou é um teatro ou é um filme, ou é uma peça de teatro ou é um filme, e as pessoas têm a audiodescrição
sendo realizada ali naquele ambiente. Claro que antes da Covid, isso aqui, né? E a cabine do audiodescritor, ela funciona assim como a cabine da tradução simultânea. É praticamente a mesma dinâmica. O audiodescritor fica ao fundo do cinema, por exemplo, né, dentro de uma cabine separada, com o roteiro em mãos, e por meio desse roteiro, ele vai narrando o texto audiodescrito de acordo com as cenas. No teatro também funciona assim, né? Para quem não conhece, é uma experiência muito interessante. Bom, e toda pesquisa, gente, tem uma metodologia, né? Ou seja, tem um método científico que se segue para você obter os resultados e tal. Então, como é que nós trabalhamos, né, com esse público? Nós organizamos 2 grupos, né? Um que nós chamamos de controle, que eram as pessoas cegas, videntes, com alunos da USP, e com o grupo focal, que era o grupo das pessoas com deficiência. Né? Então, e aí... Saulo, desculpa, Sim, acho que travou de novo o slide. vamos... Passou só a descrição, né, da Priscila, mas a tela, a figura não. Ele ficou parado. A figura não. É, ele não está avançando sozinho. Agora... Bom, Está no conseguindo metodologia visualizar agora? agora. Vocês estão... Está no Isso, metodologia, que é a isso. organização dos grupos e tal. Tá. Bom, e aí, gente, como que a gente coletou essas informações que a gente chama de dados, né? Nós projetamos um curta chamado Perfeito, do Maurício Bertoc. Eu posso depois deixar para vocês também aqui, são 3 minutos de vídeo. E aí nós aplicamos os protocolos, né? O protocolo, na verdade, é uma conversa que se tem com as pessoas depois da projeção do filme, do vídeo, no caso. E ali tem uma série de perguntas abertas, perguntas fechadas, que a gente vai desenhando a maneira e tentando entender a maneira como essas pessoas entenderam ou interpretaram aquelas informações audiodescritas, no caso do curta-metragem Perfeito. Aqui é um exemplo, é uma das participantes do nosso grupo de pesquisa Linguagem e Cognição, lá da USP. Essa aqui é uma pessoa vidente, vocês podem perceber que ela está de máscara. Acho que não está apresentou... aparecendo, Saulo. Será que se eu deixar minimizado é melhor? Ele já está. Então. Não sei por que ele não está respondendo ao comando seu de avanço. É que a gente escuta o clique do mouse e daí é que eu estou te avisando. É quando eu acho que você... Aqui tá, eu deixei sem ampliar. Assim dá para ver? Não, agora está aparecendo... Está que nem a tela congelada. Estou eu na tela. Será que é problema de conexão? Isso? São os mistérios do Zoom de hoje. O Zoom hoje está enigmático. Está bem complicado. Não tem problema. A gente... Quem deu aula em escola pública se vira em qualquer situação. Verdade, né? A gente improvisa, né? Então, aqui, você acha que agora está passando? Agora tá, agora sim. Estamos vendo a vidente, né? A pessoa a quem você se referiu com a máscara, Isso. nos olhos, né? Não a Então, máscara dos moldes atuais. exatamente. Ela assistiu, ela ouviu o vídeo e depois falou as suas impressões, né? Um pouquinho do que o pessoal falou agora
segundos, né? A dificuldade de você relacionar o som com a imagem, com a ausência da imagem, o que significam esses sons, né? Porque nós não estamos habituados, né? Aqui, o grupo focal 2 são, aqui está errado, mas de pessoas com deficiência visual, que depois nós fizemos uma análise comparativa, né? A transcrição dos dados foi pela equipe de apoio, composta por alunos de iniciação científica. Depois eu queria voltar nesse teminha com vocês. E aí nós fizemos a análise dos dados, divulgamos os resultados e fizemos uma publicação a respeito. Essa divulgação foi feita em congresso, aqui no Brasil, fora do Brasil. Essa é a dinâmica da pesquisa acadêmica, né? Agora, uma coisa que eu acho que é a parte mais importante que eu queria conversar com vocês, é pensar o estereótipo do pesquisador, né? Quando se fala em pesquisa, a gente tem a ideia daquele pesquisador, né, num laboratório de química, com esses tubos de ensaio em ebulição, mas o que é o pesquisador, né? Vamos voltar àquela pergunta inicial que eu fiz. Alguém tem uma ideia do que é pesquisa? Para que serve uma pesquisa? Alguém poderia se manifestar nesse sentido? Pesquisa científica? A pesquisa, de uma maneira geral. Chegar num Quando fala em resultado, pesquisa, comprovar uma ideia. Que é isso? E para que serviria uma pesquisa? Para comprovar uma ideia, para criar uma ideia, para saber o resultado de alguma questão. É muito legal, Verônica. E se a gente for pensar para um aluno de graduação, será que a pesquisa tem alguma importância, gente? Acho que toda pesquisa tem importância, né? Mas no curso de graduação, vocês são tecnólogos, não é isso? Eu estou Sim, equivocado. sim, isso mesmo. Para um tecnólogo, a pesquisa ela tem alguma relevância durante a formação de vocês? Eu estou me referindo mais. A relevância na nossa formação, com certeza, é onde a gente aprende as coisas, né? Como a gente entende como funciona, como vai funcionar o nosso trabalho, ou até para conhecer as áreas que a gente pode querer trabalhar, tudo mais. É contato, é muita coisa. Muita coisa, né? E será que a gente nasce pesquisador ou a gente se torna pesquisador, hein? É uma pergunta meio subjetiva, né? Mas seria legal a gente pensar um pouco sobre isso. O que vocês acham? A gente nasce pesquisador ou a gente vira pesquisador, hein? Eu acho que a gente pode nascer com alguma facilidade para pesquisar, para descobrir coisas, mas eu acho que a gente vira um bom pesquisador, um bom profissional, conforme a gente vai, sabe, evoluindo como pessoa, vai estudando, vai pesquisando. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Muito legal. Então, para ser pesquisador também tem que gostar do conhecimento. Isso. Ah, legal. E uma coisa importante que vocês falaram, né? O que tem a ver com a minha área de trabalho, né? Agora, reconhecer e é muito interessante que para ser pesquisador, né? A gente gosta do conhecimento e reconhece que quanto mais a gente estuda, né? Quanto mais estudamos, mais precisaremos aprender, né? Porque o conhecimento ele é ad infinito, ou seja, ele não tem fim, não é? Só sei que nada. Pode falar. Não, você falando aí sobre o que você falou, só sei que nada sei.
Exatamente, passa por aí, por essa questão platônica, se não me falha a memória, né? Porque quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei, né? Eu tenho que me atualizar. E a área de vocês, que é uma área tecnológica, por exemplo, a necessidade de atualização ela é praticamente diária, né? O desenvolvimento tecnológico ele, ele se transforma quase que a todo momento, né? Nas redes sociais e tantos outros universos. Vocês que são jovens e militam e trabalham nessa área ou têm conhecimento, hoje uma criança, né, ela nasce praticamente já com, né, um celular na mão, tendo toda a disponibilidade tecnológica ao alcance. E sem entrar no mérito se isso é bom ou se é ruim, mas é a realidade, é o que nós temos aí. Vocês como alunos, nós aqui tendo uma conversa por um aplicativo e assim vai, né? Agora, como é que a gente tem contato com a pesquisa, né? Com essa ideia de pesquisa nos cursos de graduação, né? Dependendo, claro, da instituição, né? Dependendo do tipo de objetivo que a instituição na qual você está vinculado, o programa, etc. Mas, normalmente, os primeiros contatos com a pesquisa, né, acontecem nos anos iniciais, com o que se chama de projeto de iniciação científica. Vocês já ouviram falar em projeto de iniciação científica, gente? Eu nunca ouvi falar. Eu já. Eu não conheço o curso de vocês em profundidade. Também não tenho informações. É do que você, como aluno, aluna, busca na sua formação, né? Na PUC, por exemplo, nós temos lá, na graduação, eu tive a oportunidade de fazer a iniciação científica. Tem o tal do PIBIC lá, Programa Institucional, né, de Bolsas de Iniciação Científica. Então, foi uma forma que eu encontrei para eu pagar o curso, né, porque eu não tinha condições, a PUC é uma universidade muito cara, e isso me ajudou a ter uma outra visão do que era pesquisa, do que era ciência. Foi por isso que no início da nossa conversa eu perguntei para vocês, falei, poxa vida, né? Vamos falar um pouquinho sobre a importância da pesquisa para quem está na graduação, né? Então, campos de pesquisa, né, nas grandes áreas das ciências humanas e das artes biológicas, elas podem ser você pode trabalhar em diversas vertentes, vamos dizer assim, arte, comunicação, letras, tecnologia, entre tantas outras, né? Então, o campo de pesquisa ele é muito vasto. Aí é preciso, né? Na iniciação científica, é como se você tivesse uma espécie de despertar, né? O que é o despertar? Poxa, para qual área do conhecimento eu tenho vocação? O que eu gosto de estudar? Né? Porque quem almeja ser pesquisador, né, para ser hiper, super rico, não vai ser. Né? Então, já não é o caminho certo. Agora, mas se há o interesse em querer descobrir coisas, em querer propor coisas, em querer se tornar uma pessoa melhor no sentido de descobrimento, a ciência, a pesquisa, ela é um caminho muito, muito interessante, né? E a partir de uma visão da pesquisa e da sua formação, você pode, não que você vá fazer isso, optar por uma carreira acadêmica, como eu fiz, como a professora Zuleika fez e tantos outros professores fizeram. Mas isso depende da sua vontade, do seu interesse. A carreira acadêmica é uma das opções da pesquisa, da ciência, mas há outras grandes empresas, né, que trabalham com pesquisas também. Então, na carreira acadêmica, só para ilustrar, a gente tem a especialização, pós-graduação, que se desdobra em mestrado e doutorado, e o pós-doutorado. Né? Quanto mais especializado você se torna, quanto mais conhecedor daquela área,
mais você vai subindo, né, nessa hierarquia que é a carreira acadêmica. Você quer dar aula na universidade, se você quer se tornar um pesquisador, né, enfim, esse é o caminho, né? Então, gente, eu gostaria de, chegando assim, quase no finalzinho do que eu queria conversar com Paulo, vocês. desculpa, Oi? só está aparecendo, desculpa, é que a gente está ouvindo o clique e só está aparecendo assim a informação de que você está compartilhando a tela, mas não tem nada projetado. E parou de compartilhar em que momento, hein, Zuleika? Faz um tempinho já, tipo, uns 2 minutos, assim. Quando você estava falando do mestrado, né, de toda essa árvore aí do conhecimento da vida do pesquisador, não só apareceu que você estava compartilhando. Então, vamos voltar um pouquinho. E aí, interessante para te contar que a FAAP também tem um programa de iniciação científica. É que para o tecnológico, eles não têm tempo, né, com 4 semestres, de poder... Eles teriam que começar no primeiro semestre, porque no segundo, eles têm... No segundo ano, né, terceiro e quarto semestres, eles já têm os TCCs deles, né? Então, Entendi. Fica pouco tempo. Mas a instituição oferece, né? Também tem. É um PIBIC um pouco diferente, né, desse que você pôde fazer, mas ele existe sim. Tem bolsa também, né? Muito legal. É bom que tenha, né? Uma forma de incentivo, né, Zuleika? Opa! Olha, então, gente... Ainda não está compartilhando, desculpa te interromper. Pelo menos para mim está tipo, só que você será que deu? Mas será que o problema aqui? Deixa eu ver aqui. Vocês que são da área da tecnologia aí. Eles já nasceram digitais, né? Não é o nosso caso. E a tela fica escura, depois... Eu me defino como um ser híbrido, meio analógico, meio digital. A gente está sempre assim, em transição nessa aula. Nem sei. Ainda não foi, está mostrando a mesma mensagem. Bom, gente, então vamos fazer o seguinte, olha, vamos só conversar nesse finalzinho, porque já são 10h20, mas vamos tentar mais uma vez, vamos ver. Se não der, a gente faz só na conversa mesmo. E eu não sei se você desligou a sua câmera ou está ligado, sei lá, mas para mim também não está aparecendo. Não, a câmera tá desligada mesmo, só o microfone estava aberto. Então, vamos ver se agora... Eu estou fazendo certinho, né? Olha, eu coloquei aqui compartilhar, que eu para compartilhar. Aparentemente sim, porque ela parece que você começou, né, o compartilhamento, só que parece que não termina de carregar. E será que o problema é aqui? Eu fiquei na dúvida agora. Eu posso fazer assim? Posso tentar compartilhar alguma coisa só para ver se o problema é do Zoom? Pode, claro. Eu posso enviar para você o... Vocês estão vendo aquele vídeo sobre o ensaio sobre a cegueira do começo? Da aula? Sim ou não? Não tem nada compartilhado. Não? Você está espelhando essa pergunta? Eu queria saber se vocês estavam enxergando a minha tela. Não. Não, para mim está aparecendo. A do Saulo, né? É que acho que você ainda está compartilhando, Saulo. Deixa eu ver aqui direitinho. Que aí eu posso testar pelo meu, para a gente saber se é o Zoom, né? Ou se pode ser a sua conexão. Agora vocês estão vendo a minha tela ou não? Sim. Ah, tá. Então, já tirei, Saulo.
Então, acho que deve ser alguma coisa da conexão mesmo. Provavelmente essa conexão que eu estou dando aqui que não tá carregando. A gente faz uma conversa final, porque eu acho que vai ser muito útil. Bom, eu estou compartilhando mais uma vez. Continua escura? Continua. Sim. Então, vou ligar, vou ver se a câmera funciona. Depois eu te mando como aparece. É gozado, tá iniciar vídeo também não está entrando. Estranho. O que houve? Bom, pelo menos ouvindo vocês estão? Sim, sim, estamos. Então tá bom. Então, gente, olha só. Qual foi a minha proposta em conversar aqui com vocês? Foi trazer um pouco dessa experiência. 1 hora é muito pouco, mas eu acho que dá, pelo menos, para a gente ter uma noção, né? Uma ideia inicial. O que é pesquisa? Né? Por que ela é importante? Né? Eu, como um aluno de graduação, mesmo sendo um curso tecnológico, né? Tem a ver com pesquisa, sempre tem a ver com pesquisa, né? Porque a pesquisa faz parte da nossa vida, né? Então, por que a pesquisa é importante? Porque um país sem pesquisa, ele não se desenvolve. Não existe desenvolvimento se não há pesquisa, né? E o que é pesquisar, né? É tornar ideias em uma prática construtiva, em que o conhecimento se transforme em um bem para a humanidade. Então, eu sempre penso, né? E eu acredito nisso, que a gente pesquisa, ou nós pesquisamos, não é para nós, só para o nosso desenvolvimento pessoal. Eu penso que toda pesquisa ela é importante quando ela reverte em benefício da sociedade, de alguma forma, né? Então, o que eu teria para falar para vocês no dia de hoje em relação à pesquisa seria isso. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, se a professora Leica gostaria de fazer alguma consideração. Vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta ao Saulo? Eu não tenho nenhuma pergunta, só achei bem interessante o que você comentou. Achei bem útil para a gente. E só agradecer mesmo a sua vinda para cá, que eu gostei. Então, eu tenho uma pergunta que é em relação a esse mercado que você falou que está em crescimento, né, da audiodescrição. Eu queria saber se as empresas que fazem isso, elas são as mesmas de dublagem e qual que é o caminho para eu conseguir tentar trabalhar com isso? Olha, eu acho que o primeiro passo seria você ter contato com quem oferece os cursos. Os cursos de audiodescrição, eles estão vinculados às instituições ou entidades que trabalham com deficiência visual. Por exemplo, a Laramara, ela oferece cursos. Eu não sei agora na pandemia como é que está a dinâmica interna lá na instituição, mas eu me comprometo com a professora Zuleika de passar essas informações para posteriormente ser direcionado a vocês. No Ceará, se não me falha a memória, existe uma empresa de dublagem, eu não tenho ela no Google, ou será que eu passe para a professora Zuleika? Existe uma empresa de dublagem especializada em audiodescrição, mas relativas a determinados filmes mais longos, filmes comerciais, vamos chamar assim, né?
essas são as possibilidades. Ela está em expansão porque é um mercado novo, né? Então, há essa possibilidade de você investir numa carreira de audiodescritor, sim. Eu acho que o audiodescritora, no seu caso, né? Eu acho que um interessante para você também tentar um contato, ou eu passar o contato dessa pessoa, é a professora Lívia Vilela. A professora Lívia Vilela, ela que introduziu a audiodescrição mais recente no Brasil, né? Ela dinamizou a audiodescrição. Ela trabalhou durante muito tempo no antigo Teatro da Vivo. Então, ela fez já diversos eventos, e ela é audiodescritora mesmo, né? Então, ela fez diversos eventos no Teatro São Pedro, com a audiodescrição de óperas, e ela dirigiu também lá o Teatro Vivo, né? Fica ali, acho que na Berrines, naquela região. Fica. Então, uma pessoa de larga experiência nessa área. Posso também tentar passar o contato para você ter uma informação mais objetiva sobre essa questão. Mas, se você tem interesse, eu acho que pode te dar boas perspectivas profissionais, sim, viu? Eu gostaria muito, eu fiquei bem interessada. Eu gosto bastante dessa coisa de acessibilidade e tudo mais. Acho bem legal. Então, a professora Zuleika, eu posso, Zuleika, passar para você e posteriormente você encaminha para o pessoal? Claro, claro. Todo tipo de material pode ficar à vontade. Então, tá bom. E posso te fazer uma perguntinha para a gente? Sei que já está bem no. A gente sempre teve a tradição, né, Saulo, quando se fala na questão do áudio para o deficiente visual, pelo menos eu estou aqui me lembrando das gravações de audiobooks, né, que é outra área para o deficiente visual. Se falava muito no passado numa leitura branca, né, que é uma forma de falar mais assim, quase amortecida, sem muita variação, vamos dizer, de entoação, de velocidade, menos interpretação, né, na leitura. Na audiodescrição, tem alguma, vamos dizer assim, alguma orientação com relação a isso? Quer dizer, o audiodescritor vai procurar trazer algumas nuances a partir, ou destaques a partir do uso da voz, ou existe ainda esse conceito da questão de ser mais, vamos dizer, uma fala mais plana, a gente diria, né? Menos melódica. Uma espécie de neutralidade, vamos dizer assim. Olha, Zuleika, eu vou te falar pela experiência que eu tive na convivência com alguns audiodescritores, né, e algumas situações específicas em que o audiodescritor, eu acho que ele se humaniza, assim, no momento em que ele ele não se posiciona, mas a entonação e a forma como ele descreve determinadas cenas, muitas vezes, contribuem para que se dê uma percepção mais fidedigna ao que está de fato acontecendo, né? Agora, uma das questões que se discute e que não há consenso é, por exemplo, qual é a quantidade de informação audiodescrita que se deve trabalhar para você não sobrecarregar, por exemplo. Às vezes se quer tanto dar os detalhes para que a pessoa tenha o máximo de informação possível e aí você acaba comprometendo tudo. Então, essa é uma questão de discussão na formação dos audiodescritores. Não sei se bem respondi, importante. Não, enrolei. respondeu. Não. É que é um assunto, né? Foi uma polêmica que vamos dizer assim, dominou a área de que, né, a pessoa tinha que fazer a própria interpretação, e aí quem emprestava a voz, né, não poderia trazer esse aspecto. Então, quando você fala da humanização, uma parte já está respondida, né?
E acho que é fundamental essa questão da conseguir filtrar a quantidade de informação, ou conseguir passar a informação que é fundamental para a compreensão, né, da narrativa, do desenrolar, né, da sequência que está sendo audiodescrita, né? Isso mesmo. E, pessoal, Fico alguém tem... feliz com essa possibilidade de trabalhar com vocês. Fico devendo, Zuleika, então, essas informações mais específicas de cursos e o contato, se possível, da professora Lívia para a Verônica, né? Acho que é a Verônica que se interessou em Foi a Verônica. conhecer melhor, né? Foi. E alguém tem mais algum comentário, sugestão ao professor Saulo? Não, só falar que eu gostei muito e obrigada por ter vindo falar todas essas informações para a gente. Pelo menos para mim, agregou muito. E o Saulo conseguiu, com pouco tempo, nos trazer, né, nos mobilizar e nos tocar com essa demanda, que eu acho que para vocês no curso é fundamental. Vocês precisam, né, ter essa exploração e essa possibilidade, né, mais uma possibilidade do áudio dentro da produção audiovisual, né? E a questão da acessibilidade, ela é fundamental, né? E o Saulo também trouxe essa paixão, bom, só um professor, né, para topar entrar 9h30 da noite, né, para dar aula, quando várias pessoas falarem, não, né, nesse horário eu não vou. E também trazer, são vários temas que são atuais, importantes para nós, né? A questão da acessibilidade, e o Saulo traz a importância da formação do pesquisador, né? E a gente vive um momento em que muito a sociedade debate também a questão da pesquisa, né? Então, trazer um pouco dessa experiência, desse bastidor, eu considero também fundamental. Foi uma interação breve, mas que o Saulo, com muita serenidade, muita tranquilidade, nos trouxe, né, nos fez vivenciar a importância da audiodescrição e chamar a atenção para essa possibilidade também, né, tanto no mercado quanto da acessibilidade das nossas produções, né? Então, que vocês também possam contar com esta possibilidade. Então, Saulo, eu queria te agradecer muito por essa disponibilidade, pela oportunidade da gente interagir aqui na telinha, né? Gente, eu queria me desculpar, acabou a bateria do meu note, entrei aqui pelo celular, viu? Não tem problema, a gente viu aqui, eu já te coloquei para dentro rapidinho. E você está em que cidade, Saulo? Eu estou em Sorocaba, mas não na cidade, eu tô moro numa chácara, então aqui é meio complicado às vezes. Não, então, às vezes a gente tem problema com internet rural, não tem? Eu quero agradecer a você primeiro, viu, Zuleika, pela oportunidade. Fiquei muito contente em uma hora tentar sintetizar uma pesquisa que, né, levou tanto tempo para ser feita, mas eu acho que o importante são os alunos terem essa noção, né, da importância da pesquisa na formação deles, né? Isso é fundamental, e você trouxe sim, no momento, eu estava até falando quando você caiu, e na atualidade, hoje se fala sobre a pesquisa, né, mas vivenciar, entender, né, ouvir um pesquisador falando é diferente, né, a gente entender que né, é uma dedicação mais prolongada, né, não é um momento, né, a gente vai se formando, vai se, né, consolidando como pesquisador. Acho que foi muito bom, queria muito te agradecer. Eu estou à disposição, vou deixar o meu e-mail com você também, vou te passar os slides, se você quiser repassar para os alunos também. Tá bem, muita gentileza. Tá ótimo. Tá bom, então. Então, muito gente, obrigado. Tchau, Imagina. boa noite. Obrigada, viu? Boa noite. Obrigado a todos vocês aí pela atenção. Obrigada. Sucesso na carreira, hein, gente? Um grande abraço. Obrigado. Abraço. Esse povo vai longe aqui, vai firme. Com certeza. E
Ó, bateram palmas aqui, Saulo. Oh, que bacana, fiquei feliz. Eles interagem bastante, é ótimo. Por isso que não tem problema dar aula nesse horário para essa turma. É uma turma Então, tá bom. animada, é super motivada. Mas obrigada, Saulo. Obrigado a Obrigada você, boa noite, mesmo. bom descanso, Boa viu? noite. Boa noite. Boa noite. Ô, Pro, deixa eu te perguntar, tava dando para ouvir antes o que eu tava falando? Você tava sim. Luiz, tava. Tá, tranquilo. Tá bom, então, Quando você Pro. agradeceu para ele, isso que você está falando. E sim, perfeito. Deu sim. Ai, tá gravando ainda.